Do que você se lembra quando ouve essa música? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Não é final do culto, pois é, só ouvir essa música já deu fome, né? Almoço de sábado. Esse é o verso dessa semana, ele resume tudo. Espera aí que você vai entender. Como vocês já devem estar ligados, a gente tem estudado sobre esse personagem tão misterioso e incompreendido que é o Espírito Santo. E hoje a gente vai falar da divindade do Espírito Santo. Afinal, ele é ou não é Deus? Não sei. Gente, antes de mais nada, esse é um estudo para se fazer com humildade. Não adianta a gente querer bancar o bambambam da Bíblia, querer enfiar achismo goela abaixo e forçar o texto. Gente, isso não rola. E eu já vou adiantando para vocês também. A divindade de Deus, o Pai, está presente em toda a Bíblia. A de Deus Filho também, especialmente ali no Novo Testamento. Mas a do Espírito Santo é bem mais sutil. Por isso, gente, vamos à Bíblia, porque achismo não melhora as coisas. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. A Bíblia parece que foi escrita sem a preocupação ali de separar muitas personalidades divinas que compõem ali a Trindade. Inclusive, a gente encontra indícios no texto que nos levam a crer que os escritores consideravam o Espírito igual a Deus. Prova disso, gente, é que em várias passagens a mesma ação atribuída a Deus é em seguida também atribuída ao Espírito Santo. Quer ver um exemplo? No livro de Atos, capítulo 5, verso 1 a 4, é contada a história de Ananias e Safira. Eles eram dois gananciosos que estavam roubando a Deus. Ali, no começo do capítulo 5, Pedro acusa Ananias de ter mentido ao Espírito Santo, como você pode ver aqui. E em seguida ele repete a acusação, mas usando outro nome, dizendo: não mentistes aos homens, mas a Deus. Não é difícil juntar essas duas coisas. Para Pedro ali, o Espírito Santo era Deus. Era o Espírito quem unia a igreja, abençoando o propósito e as ações deles. E era ele a quem Ananias estava mentindo. Não a homens, não aos apóstolos, mas ao próprio Deus, que era Espírito. E você quer saber o que aconteceu com Ananias? Dá uma olhadinha lá na tua Bíblia que você descobre. Tem que ler, minha gente. Aqui não é mamata, não. Não tem leite com pera aqui, não, meu irmão. Tem que estudar mesmo. Porque nós não queremos estudar. Mas, Ana, tem que estudar. Há mais textos falando da divindade do Espírito Santo. Por exemplo, 1 Coríntios 2, verso 10, fala que ele sabe de tudo, até mesmo das profundezas da divindade. Já Isaías 40, verso 13 e 14, pergunta quem poderia ensinar algo para o Espírito? Quem teria esse cacife? Salmo 139, verso 7, complementa. E quem poderia fugir dele, sendo que ele está em todos os lugares? E há ainda, gente, outros inúmeros textos mostrando que por meio do Espírito Santo, Jesus nasceu milagrosamente, se desenvolveu ali ministrando ileso às tentações e depois morrendo. E até na morte de Jesus teve o dedo do Espírito, auxiliando ali esse espetáculo mais lindo e triste da história acontecer. Ele é esse ilustre figurão dos bastidores e é dele o fôlego que dá a vida e que dá a nova vida, como a gente vê lá em Salmo, no capítulo 104, no verso 30. Como vocês viram agora, a Bíblia ela mostra o Espírito Santo como alguém além das nossas possibilidades. Ele é onisciente porque ele sabe de todos os mistérios. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. E ele é onipotente porque ele opera milagres que transcendem a nossa natureza. Como, por exemplo, dar vida e nova vida à criação. E em Hebreus capítulo 9, 14 ainda diz que ele é eterno. E como a gente sabe, eterno só há um: Deus. E eu já esquecendo de outra coisa que eu sempre ouvi na igreja. Eu fui pesquisar e é verdade. Jesus cita em Mateus 12 e em Marcos 3 que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Ora, isso só faz sentido se ele for Deus. É ou não é? Agora, gente, vamos para um combo do Antigo Testamento. Pega lá, Isaías 63, verso 10 a 14, some com Números 14, 11, com Deuteronômios 32, 12 e veja o que dá. Da divindade, o Deus que operava sinais e maravilhas no meio do povo, o Deus a quem o povo mesmo assim ofendeu e que acabou por se virar contra ele, é o mesmo Deus, o Espírito Santo. E que tal um combo do Novo Testamento? Será que rola? Vamos lá. Pegue 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, pega também o capítulo 6, verso 19 e 20, junta com o capítulo 12, verso 11 e capítulo 12, verso 28. Tudo no mesmo livro, tudo fácil. Qual é o resultado? Somos santuários sagrados de Deus. E ele habita em nós. Mas o Espírito também habita em nós. Mas espera aí, como assim? É o Espírito que habita, é Deus que habita, o Espírito distribui os dons como quer, mas Deus ele define a quem vai dar. Como assim? Eles não são a mesma pessoa? Não é tudo sinônimo? Gente, tô passado aqui, tô abalado. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma... Interessante. Não, produção. Não. Produção, alguém traz uma água com açúcar. Na Bíblia, o Espírito realiza coisas que só alguém com status divino poderia realizar.
Sim, a parada é nível hard mesmo. Se você der uma olhada lá em Tito, capítulo 3, verso 4 a verso 6, você vai perceber que ali o Espírito Santo nos regenera, ele nos transforma. E o contexto dessa lavagem regeneradora é do batismo mesmo. Ele é colocado ao lado de Deus na nossa salvação. E para acabar com tudo de vez, o Espírito, além de dar a vida, ele pode dar a ressurreição. Ele, habitando em nós, pode nos fazer voltar da morte, assim como fez com Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, verso 11. E daí, se ele é Deus? Se não fosse, o que isso mudaria na minha vida? Calma, galera. Respira fundo aí. Senta aí que a gente vai conversar um pouco. A Bíblia, ela nos dá vários combos de texto mostrando que o Espírito é o responsável por nos regenerar. Ele nos preenche, ele vive em nós, ele fala conosco de forma divina, ele pode nos ressuscitar, ele nos confere o seu poder e ele mesmo é esse poder. Ele nos faz seguidores de Cristo, ele nos dá dons e assim também nos ajuda a aprimorar esses dons. O Espírito Santo é Deus. Espera aí que vem mais um combo. Tem 1 Pedro 1, verso 2, 13, verso 14. Lá em 2 Coríntios tem mais texto. Em Mateus 28, verso 18 e 19 também. Ufa! Nesses 3 textos, o Espírito é colocado lado a lado com Deus Pai e com Deus Filho. Não tem como negar, a menos que você não acredite na veracidade da Bíblia. Ele é igual a todos eles. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e Deus Filho, sem tirar, sem pôr nada, tem o mesmo status. Mesmo merecimento na adoração, mesmo merecimento na consideração e mesmo reconhecimento da sua condição divina. A igreja primitiva menciona ele como integrante da Trindade ali no ato do batismo. A posição dele é a mesma dos outros dois. Tem a bênção apostólica também, um texto lindo que todo mundo acha o máximo, que diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Gente, esse texto reforça a igualdade deles num contexto de adoração. Olha só como a Bíblia ela fecha direitinho, alinhadinho, sem tirar nem pôr. Isso é demais. Isso é demais. E por hoje é só, minhas amigas, meus amigos, mas semana que vem tem mais, a gente volta para trocar um pouquinho mais de ideias sobre esse personagem interessante, misterioso, que é o Espírito Santo. Até lá, aquele abraço. E não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e assinar o canal também, hein? Combinado? Agora sim. Fui!